Olá pessoal, eu sou a professora Janete Flor de Maio Fonseca e hoje para vocês alunos da disciplina Seminário de Relações Étnico-Raciais, que na verdade não é uma disciplina, é um seminário, nós estamos recebendo aqui o professor Carlos Brito, professor de novo, recém-formado, mas com uma grande trajetória, tanto no desenvolvimento do seu curso, que é em literatura portuguesa, quanto também a participação, como membro efetivo do nosso Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB e o FOP, e, portanto, uma pessoa referência para trabalhar com a gente a temática das relações étnico-raciais. O Carlos acabou também de ser aprovado no mestrado em Linguística Aplicada do Departamento de Letras da UFOP, o DELET, e ele vai trabalhar com a gente hoje o tema Literatura Negra e Escrevivência, tá, gente? A insubmissa escrita de mulheres negras. É bem interessante a gente destacar nesse momento, Carlos, o fato de que nós estamos realizando o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, está organizando um evento durante todo o mês de novembro, chamado Novembro Negro, em que as discussões sobre as relações raciais, as condições dos negros, da população negra, a relação entre educação e consciência negra, enfim, são vários eventos. Na página do SEAD vocês vão encontrar toda a programação, tá? E o nosso evento aqui, essa nossa oficina, ela abre o Novembro Negro, Então é com muita alegria que a gente vai realizar essa oficina. Eu vou ficar aqui assessorando o Carlos e a oficina estará disponível para vocês na plataforma do nosso seminário e vocês têm um prazo para que possam participar, assistir à oficina e participar da atividade lá programada. Tá bom? Enfim, outros esclarecimentos a gente pode colocar no fórum de dúvidas. Passo a palavra, então, para o Carlos. Olá a todos, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Janete pelo convite, Eu fico muito feliz, é uma honra estar aqui novamente participando do Seminário de Educação Étnico-Racial do SEAD-UFOP, Departamento de Educação e Tecnologias, Da última vez foi em 2015, Foi. Nós viemos fazer um recorte mais interdisciplinar, professora? Sobre as questões raciais, e dessa vez eu venho falar um pouco sobre a questão da literatura negra e a escrevivência, que é um fenômeno muito importante e presente dentro desse tipo de escrita, E com ênfase eu vou trabalhar um pouco sobre a questão da insubmissa escrita de mulheres negras, Nós vamos conhecer um pouquinho sobre 4 autoras afro-brasileiras, ou também denominadas como escritoras negras, a depender da perspectiva que nós viermos trabalhar, que são autoras que elas têm um importante impacto, uma importante contribuição para a nossa literatura, aliando aí a questão da constituição e construção de uma literatura negra e feminina, junto com o movimento negro, tá? Algumas diretamente e outras indiretamente. Então, para início de conversa, acompanhando aí as imagens que vão orientar as nossas discussões, eu queria colocar para vocês o seguinte. O pessoal que vai participar conosco são alunos das licenciaturas de... Não, dessa vez só pedagogia. Da pedagogia. Tá. O porquê trazer como discussão a questão da literatura negra e feminina? Por que será que, mesmo para quem for trabalhar com sala de aula e for se relacionar com os alunos, quanto professor, professora, e a maioria dos alunos são todos do ciclo do Fundamental 1, o porquê discutir essas questões
trazer aqui como um recorte dentro do Seminário de Educação Étnico-Racial a questão da literatura negra e feminina. Primeiramente, discutir essa literatura e vivenciar o que é as discussões que essa literatura traz, é sempre se colocar no olhar da alteridade, né? A minha relação é o eu com o outro e o outro comigo. Seja eu uma pessoa branca ou uma pessoa negra, um homem ou uma mulher, né? Então esse é um ponto muito importante. E onde que isso liga com a formação de professor, né? Primeiramente, nesse sentido, a gente tem que pensar que é o seguinte: apesar de eu não vir a trabalhar com a discussão do que é uma literatura negra com os meus alunos, ter acesso a essa literatura, discutir um pouco sobre o que traz, o que versa essa literatura, vai estar auxiliando na minha formação enquanto sujeito político, social e, sobretudo, como educador. Porque essa literatura ela tem um viés político, que é um viés político que está, como eu já disse, coloquei há alguns minutos atrás, ligado com a questão dos movimentos sociais, né, dos movimentos negros, e trabalhando, sobretudo, com a questão do racismo, né, a questão de gênero muito presente na literatura negra e feminina, né? Então, ela tem essa contribuição e essa relação dela com a formação de professor é fundamental, a formação dos professores e das professoras, né? Então, ter acesso a ela, conhecer um pouco mais, se reconhecer dentro do texto, seja através de uma personagem que lhe represente, ou que represente alguém que faz parte do seu cotidiano, é muito importante, né? Porque essas discussões dessa literatura, elas vêm justamente para incomodar, né? E ela não é o tempo todo uma literatura que está trabalhando somente com a questão racial. Ela vai trabalhar com as questões relacionadas aos sentimentos humanos, amor, traição, ódio, entre outros fenômenos que compõem a nossa complexidade enquanto sujeitos, né? Então, posto isso, eu queria colocar também mais um pouco algumas inquietações para a gente pensando no decorrer dessa oficina e posteriormente à oficina, né? Uma das primeiras inquietações que eu coloco aqui é: quais são os papéis ocupados por homens negros e mulheres negras em nossa sociedade? Quais são os papéis? Vamos listar aí agora, vamos pensar um pouco. Quem são essas pessoas? Qual é o lugar social que elas estão ocupando? Esses homens e, sobretudo, essas mulheres. Quais são os autores negros que nós conhecemos? Machado de Assis, Lima Barreto, Cristiane Sobral, Miriam Alves, Elisandra Souza, Maria Firmina dos Reis. Alguém já ouviu falar sobre alguns desses autores, dessas autoras? Sim, não. Será que a formação dos nossos ex-professores teve como componente curricular essas discussões? Né? Então, são pontos bem importantes para a gente sempre estar pensando, porque o currículo é uma coisa que, como nós já viemos vendo no decorrer do nosso curso, né, é uma coisa que muda com o tempo, né? Isso tudo está ligado com questões de políticas públicas. E eu posso já afirmar antecipadamente que essa questão é uma questão que ela vem, né, graças a uma luta dos movimentos sociais, é uma luta que é efervescente no século XX, e ela vai se fortalecendo década após década, a ponto de, em 2003, na época do governo Lula, ser sancionada a Lei 10.639, que institui como obrigatório o ensino de História, Cultura e Literatura africana e afro-brasileira nas instituições de ensino públicas e privadas, desde a educação básica até o ensino superior,
né? Então, quando há o sancionamento dessa lei em 2003, a sociedade brasileira, as instituições públicas, sobretudo, e a posteriori as instituições privadas, elas começam a se atentar porque torna-se obrigatório e começam a buscar saber quem está discutindo essas questões para trazer para o currículo da formação de professores e dos demais cursos, né? Só que isso é um processo muito lento. Mas, concluindo essa questão aí, a gente pode já ter uma visão de que é uma luta que, para inserir no currículo essas discussões, foi um processo muito lento e só está se efetivando agora. Então, vamos seguindo, gente. Fechando esse outro ponto, agora a gente vai pensar um pouco sobre o tema, né? Literatura negra e escrevivência. O que será que é a literatura negra? Alguém sabe qual o significado desse conceito? Quando começa? Quem escreve literatura negra? O que é preciso para que a pessoa produza uma literatura negra? Então, definir essa literatura como literatura negra, nós podemos fazer isso a partir de alguns vieses, né? Tem autores como Ricardo Riso, né, que é um estudioso de literatura negra, que vai colocar que a literatura negra ela é uma literatura que ela é um recorte dentro da literatura brasileira, né? E ela é uma literatura que ela é escrita por homens e mulheres negras e, sobretudo, seu público-alvo são os leitores e leitoras negras, né? Então, Ricardo Riso ele vem trazer essa discussão. Agora tem outros estudiosos que vão nomear essa literatura como uma literatura afro-brasileira ou uma literatura afrodescendente, né? Então, depende muito de como essa discussão vai vir do posicionamento político que essa discussão traz, né? O posicionamento político que eu trago aqui é de um viés de literatura negra, né? Porque ela é produzida por escritores negros e escritoras negras e ela tem como público-alvo principal esses leitores, né? Só que aí também há outras características que vão compor essa literatura. Ela é uma literatura que surge no Brasil a partir da década de 70, né, com o grupo Quilomboje, que é a junção da palavra quilombo com hoje, né, quilomboje, fazendo uma referência aí aos quilombos na época do Brasil colônia. E ela é uma literatura que surge na década de 70 com esse grupo e eles começam a escrever em cadernos chamados como cadernos negros. A gente vai ver um pouquinho disso mais à frente. Então, essa literatura que eu me refiro e ela está o tempo todo ligada em relação com o movimento negro. Ricardo Riso vai dizer o seguinte: quando mencionamos literatura negro-brasileira para abordarmos a produção literária de negras e negros brasileiros, apresentamos um tensionamento dentro do conceito de literatura brasileira, que diz respeito também à configuração identitária e ao ideal de nação proposto pelo grupo dominante, que relega ao ostracismo, esquecimento e posição subalterna à população negra do país, né? Ricardo Riso, já em 2016, isso é um trabalho recente desse estudioso, ele coloca aí então que essa literatura ela vem também trazer uma imagem diferente da imagem que se tem do corpo do homem e da mulher negra e da representação desses sujeitos dentro da literatura brasileira, né? Então é uma literatura que também está rompendo aí com esse olhar já configurado, esse olhar que coloca o corpo negro como subalterno dentro da nossa sociedade, né? Então é uma literatura que vem fazer esse combate. Então, seguindo essa linha do que o Ricardo Riso coloca, ainda continuando o que ele vai discutir nesse texto, que é o texto sobre a literatura negro-brasileira, ele coloca o seguinte: essa vertente literária rasura os ideais propostos pela elite, que é uma elite
predominantemente branca, né? É uma elite que ela é herdeira de um construto social de elites, né, descendentes da época do Brasil Colônia, Brasil Império, até os dias atuais. E essa vertente literária rasura, no caso a literatura negra, os ideais propostos por essa elite e pressiona para a visibilidade de uma literatura realizada por negras e negros, ao considerar a questão racial e discriminação racial no Brasil. Assim como esses autores apresentam um narrador, importante destacar isso, eles apresentam um narrador ou um sujeito lírico, no caso da poesia, que valoriza a participação dos negros no processo de construção do nosso país. Então é uma literatura que vai aí inventar uma nova realidade sobre o Brasil, inventar um novo Brasil, um Brasil que valorize a história, a cultura e o legado africano. É importante destacar que também há materiais distribuídos pelo governo através do MEC e outros órgãos, entre um deles é aquele kit A Cor da Cultura, que está disponibilizado pela internet também, que vão falar um pouco sobre os aspectos da cultura afro-brasileira, né? Elementos fundamentais da cultura afro-brasileira e que estão incorporados em toda a cultura brasileira é a questão da ancestralidade, a coletividade e, no caso da literatura negra, só fazendo um link aí, porque esse kit ele vai ampliar um pouco os horizontes a respeito dessa discussão, né? Esse link da questão da ancestralidade, da coletividade e da oralidade é muito presente dentro da literatura negra, né? Então ela é uma literatura que ela tem, a maioria dos textos tem a oralidade bastante presente, né? Ela não é uma literatura escrita para pessoas que pensem que o texto literário é um texto complexo de ser lido. A complexidade está na simplicidade das palavras, na forma como o escritor vai enredando o seu texto e o que ele quer dizer. Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente agora, com o que a Conceição Evaristo vai falar sobre o que se cunha como escrevivência, né? Então essa literatura ela tem essas características que são fundamentais para se constituir como literatura negra. Isso autores como Eduardo Assis Duarte, Ricardo Riso e Zila Bernham vão trabalhar esse olhar, né? Então tem toda uma característica do que é essa literatura, quem escreve, o que escreve, para quem escreve, e as características da escrita, né? Com essa questão dos aspectos culturais. Esses aspectos culturais da ancestralidade, da coletividade, religiosidade, eles não são aspectos que surgiram no Brasil. Eles já vêm de África, né? Vêm com o navio negreiro, né? Então isso é um ponto muito importante da gente colocar, porque não é uma literatura qualquer, né? É uma literatura muito rica e importante para a gente pensar uma educação antirracista, né? E para se reeducar. Agora, pensando um pouquinho sobre a questão da escrevivência, eu coloco aí a questão da escrevivência como um dos elementos que vão embasar essa atividade de hoje, porque a escrevivência ela é muito presente na escrita desses escritores e dessas escritoras. Ela é uma característica que eu vou pensar assim como fundamental, né? Porque conforme coloca a Conceição Evaristo, a nossa escrevivência, né, que ela coloca num texto dela, a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos. Então, quando Conceição vem e escreve esse trecho que vai finalizar o seu texto para falar sobre o que é uma escrevivência negra, ela vem para incomodar. Através da metáfora, né, ela busca incomodar. Aqui vamos fazer uma simples análise sobre essa citação. A nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa grande. Quem será que são os sujeitos que compõem a casa grande? Será que a Conceição Evaristo, quando vai dizer isso, ela está pensando
nos herdeiros daqueles que comporam a Casa Grande, no caso da população branca no Brasil, porque ela está discutindo aqui, nos implícitos do seu discurso, a questão racial. Né? Nos implícitos e explícitos. Né? Então ela está falando um pouco sobre o racismo introjetado, velado, presente, vivo no olhar, nos discursos, nas posturas sociais, seja nas interações do cotidiano, nas interações mais simples, até mesmo nas interações institucionais. Né? Então ela está trazendo isso. Então será que o racismo ele existe apenas no discurso de homens e mulheres brancas? Será que não existe discursos racistas até mesmo com pessoas negras praticando esse discurso contra o próprio grupo étnico-racial? Né? Aí a gente não quer que ocorra um equívoco da existência de um racismo reverso, que é uma coisa que realmente não existe, e é um equívoco falar, porque a questão do racismo está acunhada exclusivamente com a questão da negritude. Tá? Então, a Conceição Evaristo, quando ela traz essa discussão, ela está fazendo uma relação também intertextual com um dos clássicos da sociologia brasileira, que é a obra de Gilberto Freire, que é Casa Grande e Senzala. Né? A obra de Gilberto Freire ela é muito criticada pelos estudiosos das questões raciais no Brasil, porque é uma obra que, dentro dela, ela tem um ponto que o Gilberto Freire coloca, que é a questão da democracia racial. Né? Na primeira metade do século XX, Gilberto Freire está colocando que há uma democracia racial no Brasil, né? E que essa democracia, que não há problema racial entre brancos e negros no Brasil. Que a escravidão foi uma escravidão mais amena, né? E essa questão da mistura, né, do contato cultural acabou gerando uma escravidão mais suave em relação à anterior, que abre espaço para pensar na inexistência de uma hierarquia e uma democracia racial. Né? Exatamente. E só que aí, porque muitos desses estudiosos, né, muitos historiadores também vão colocar esse olhar da escravidão como um fenômeno natural. Né? Nós não somos sujeitos naturais, nós naturalizamos hábitos. A cultura é um processo de construção contínua, e as identidades também. Então, essa questão aí, ela vai trazer a escravidão como um fenômeno não natural, né? Porque aí até mesmo vem a questão da insubmissão de homens negros, de mulheres negras, e o surgimento dos quilombos, né? Porque tem aí, nessa época da escravidão, esse olhar que a escravidão, o sistema escravocrata, ele era um sistema da submissão. Né? E muitos escravos tinham isso naturalizado, eles olhavam isso com maior naturalidade, ser submisso ao seu senhor. Os senhores viam os escravos como sujeitos que não tinham alma, né? Eram sujeitos vistos como inferiores e acabavam que se viam também como inferiores. Mas é um processo aí que ele vem dessa questão aí da escravidão começando na África, né? Da expansão marítima das grandes navegações, Europa, surgimento de Portugal, Espanha, e esses países com um processo de colonização, no caso do Brasil, precisando de escravos e pessoas inferiores na visão deles. Só que com o avanço das ciências tudo vai mudando e a visão de que há uma raça inferior à outra também muda. Né? Novos estudos vão colocando isso. E hoje a gente pode sim ver que há aqueles que compunham os quilombos, eles tinham um olhar bem diferente do olhar daqueles que já naturalmente perfaziam as suas identidades como submissas, né, no processo escravocrata do período colonial. Então, fechando esse pensamento da escrevivência, a escrevivência ela está aí como a escrita desses escritores, dessas escritoras, ela está para incomodar.
né? Ela está para trazer coisas que naturalmente não são vistas como que não atingem a construção das identidades dos sujeitos da população população negra, né? Então é basicamente isso, cunhando essa relação, essa interface entre literatura negra e escrevivência. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as autoras, tá? Eu queria colocar aqui para a gente pensar que a literatura é no caso no Brasil, ela é uma literatura que lá na provocação do começo que eu coloquei, quantas autoras negras quantas autoras nós conhecemos? Quantas autoras negras nós conhecemos? Existem, né? Então, assim, a literatura ela sempre foi branca, a produção da literatura sempre foi branca e foi produzida por homens, né? Que também tem uma questão da herança europeia. Sobretudo que vai entrar aí numa questão histórica da participação da mulher na sociedade, né? Como a mulher sempre foi vista, né, nessa época aí desse mundo da Idade Média, desse mundo aí, até mesmo na época da Grécia Antiga, as culturas sempre foram construindo a mulher como inferior ao homem, né? Então a mulher aí na cultura ocidental, pós-Idade Média, para ela na constituição dessas sociedades não era interessante que essa mulher escrevesse, né? Não era interessante que essa mulher tivesse voz mesmo. Tivesse voz, né? Então, nesse sentido, a produção de literatura no Brasil por mulheres vai ser bem depois de 1500. Vai ser só 1847, mais ou menos, né? Então a literatura no Brasil, o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil, ele foi escrito na época da escravidão e foi escrito por uma mulher negra, né? O nome dela é Maria Firmina Reis. E ela escreve um livro que ele é muito pouco conhecido, é difícil de achar esse livro, né, que é o Úrsula, como vocês podem ver aí do lado na imagem, né? Mas alguns sebos ainda, como o Estante Virtual, a gente pode conseguir achar esse livro. Então Maria Firmina, ela nasceu em São Luís do Maranhão e ela foi uma escritora brasileira considerada a primeira romancista brasileira. Em 1847, aos 22 anos, ela foi aprovada em um concurso público para a cadeira de instrução primária, sendo assim a primeira professora concursada do seu estado. Maria demonstrou sua afinidade com a escrita ao publicar Úrsula, em 1859, primeiro romance abolicionista. Além de ser um romance produzido por uma mulher negra, ele é um romance abolicionista, né? E esse romance, então, e a presença dessa mulher inaugura a literatura negra e feminina no Brasil. Só que Maria Firmina, ela é um caso isolado. E ela é um caso muito importante, né? Porque ela produz, mas do século XIX para o século XX, passa-se mais ou menos uns quase 100 anos sem ter discussões escritas por mulheres negras, como discussões legitimadas no campo intelectual, tá? Então, Maria Firmina, ela foi a primeira escritora, como a gente já viu, né? E ela não se teve documentado, até onde se saiba, de mais produções, né? Ela escreveu Úrsula e a Escrava, né? Morre aos 92 anos, fundou uma escola mista, ou seja, uma escola com homens e mulheres. Para a época isso era muito novo, muito ousado, né? Aí a gente passa ao século XIX, tem o século XX, né?
No século XX vai acontecer um dos movimentos mais importantes da América, que é o movimento da Renascença Negra, né? Que é um movimento que vai acontecer nos Estados Unidos, se não me engano no Brooklyn, conforme discute muito sobre isso o Eduardo Assis Duarte. Né? Só um adendo, o Eduardo Assis Duarte, que é um professor aposentado da UFMG, ainda continua com orientação, ele construiu um volume que chama Literatura e Afrodescendência. É uma coleção com 3 volumes, em que é mapeado todos os escritores de literatura no olhar que ele coloca ali, afro-brasileiro. Né? Desde o começo da história do Brasil até os dias atuais. Né? E nós temos muitos escritores e escritoras vivas produzindo. Né? Boa parte já está com seus 60, 70 anos, mas está bem nativa. Né? E então, nesse começo do século XX, tem aqui no Brasil a gente vai ter a Semana de Arte Moderna, tem as vanguardas europeias na Europa, e tem aí no século XX a Renascença Negra, né? E ela acaba influenciando também a vida e as leituras de muitos autores negros, né, para pensar na literatura negro-brasileira. Em 1960, 70, surge uma figura que catava papel, né? Ela morava numa favela, tinha um barraco, ela tinha acho que uns 2 ou 3 filhos, ela era muito pobre e passava muitas necessidades. Né? E essa figura, ela se chamava Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, como ela catava papel, sempre que ela encontrava um livro, ela levava para casa dela. E no barraquinho dela, ela montava uma biblioteca. E nessa biblioteca ela ia trazendo tudo que ela achava interessante. Ela não teve acesso à escola, era uma mulher negra. A favela que ela morou chamava Canindé, não sei se existe até hoje. E a Carolina Maria de Jesus, ela é autodidata, assim como Machado de Assis. Né? Então ela começa a se instrumentalizar, a formar o seu repertório através dessa leitura autônoma, né? com esses livros e tal. E Carolina, ela, como não tinha muito recurso, ela escrevia em pedaços de papel. E ela escrevia diários, né? Formavam-se cadernos. E esses cadernos, em 1970, mais ou menos, 72, não me recordo muito da data agora, vai um jornalista na favela de Canindé, novo estudo, tinha uns 20 anos. O nome dele é Adaulio Dantas. Adaulio Dantas está fazendo um trabalho nessa favela e ouve falar que tinha uma mulher que até muitas vezes era vista como louca pelas pessoas, né? Porque ela falava que ela queria ser escritora e que ela iria ser famosa, tudo mais, e que para aquela realidade as pessoas não davam muita corda, né? E a Adaulio descobre que tem uma mulher que escreve naquela favela e vai até o barraco de Carolina. E lá ele se depara com esses cadernos, com ela, e pega esse material e leva para ler em casa, né? Quando a Adaulio pega esse material, ele descobre o baú do tesouro, porque ele descobre um material rico, mas um material tão rico que já se tinha um primeiro livro de Carolina, que é o Quarto de Despejo. Então há ali uma parceria entre Carolina e Adaulio Dantas, em primeira instância, em que a Adaulio faz uma seleção do que ela escreveu e é publicado um diário, né, que é o Quarto de Despejo. O Quarto de Despejo é um livro que ele vem nesse formato de diário, porque ele vai relatando a realidade da favela, a realidade pessoal da Carolina, né? Então ele é autobiográfico, é um livro autobiográfico.
E ele vai fazendo também uma crítica social ao período, né? Mesmo ela sendo uma pessoa que não teve acesso a princípio, a lugares e posições na sociedade de alto destaque, ela é uma pessoa que se sobressaiu ao seu tempo, né, Carolina de Jesus, e também, por se sobressair no seu tempo, Carolina acaba sendo vista e reconhecida por muitos escritores como um fenômeno muito importante. Então, no Google a gente encontra fotos dela de lançamento de livro que está Carolina e Clarice Lispector juntas, né? Elas tiveram contato por um tempo. Mas aí Carolina ela vem fazer uma crítica, né, nesse governo aí da década de 60, de 70, o governo JK, por exemplo, e uma das críticas que ela faz acaba sendo muito presente até hoje. A gente vai ver alguns trechinhos do Quarto de Despejo, né? Tem uma das falas que eu gosto muito de Carolina, que ela diz o seguinte: digam ao povo brasileiro que o meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar a editora. Então ela tem umas coisas assim bem que cutuca, sabe? Acesso, né? Então a Carolina ela foi best-seller na época. Ela foi traduzida para mais de 11 idiomas e ela teve um reconhecimento internacional, né? Então todo mundo lia Carolina naquela época. Só que Carolina, ela foi um best-seller, mas ela acaba sendo esquecida por décadas depois, né? E ela acaba sendo vamos assim dizer, as pessoas começam a discutir Carolina de novo já na década de 90 para cá, né? Acho que em 2014 teve o seu centenário, né? Uma das estudiosas e uma das grandes referências, né, que introduz o estudo de Carolina de Jesus no Brasil é a professora Elzira Divina Perpétua, do Departamento de Letras da UFOP. E Elzira começa a fazer uma pesquisa sobre Carolina no mestrado, que vai se alavancando no doutorado, em que ela vai debruçando a questão da tradução desse livro, né? Das traduções do Quarto de Despejo e tal. O livro de Elzira se chama A Vida Escrita de Maria Carolina de Jesus. Ele é fruto dessa pesquisa de dissertação, de mestrado e tese de doutorado. Então, Carolina começa a efervescer. Na década de 90 teve alguns vestibulares que cobraram a leitura desse livro, mas sempre no vai e volta, né? Carolina nasceu em 1914 e morreu em 1977. Ela mudou-se para São Paulo ainda jovem e morou na favela de Canindé. Foi catadora, registrava seu cotidiano, as relações na comunidade em cadernos que encontrava no lixo. Ela foi descoberta pelo Adaldo Dantas, uma coisa que a gente já colocou. Como esse livro acaba sendo lançado na década de 60, 70, a vida social, a condição social de Carolina muda. Então Carolina ela muda, ela sai da favela, né? Isso causa um espanto nas pessoas ali, e ela vai morar numa casinha de madeira. E nessa casinha de madeira ela escreve um outro livro que se chama Casa de Alvenaria. E então Carolina, no final da vida dela, ela vai morar num sítio, né? Mas ela já estava um pouco bem esquecida, né? Carolina ela é descoberta por Adáulio, e Adáulio constrói a sua carreira inicialmente com o trabalho de Carolina, né? O reconhecimento da história de Carolina e das obras dela aconteceu após a sua morte. Muitos livros foram publicados depois que Carolina morreu, né? Hoje a gente tem um acervo, tem alguns registros impressos de Carolina, originais, no Museu Afro-Brasil em São Paulo, né? Tem uma biblioteca com o mesmo nome, Biblioteca Carolina Maria de Jesus. Lá a gente encontra fotos, um acervo
bem rico, sabe? Que foi doado pela filha dela. Boa parte dos materiais. Por causa do centenário, tem muita coisa na internet também, né? Inclusive o próprio Quarto de Despejo tem acessível na internet para quem quiser, né? Então aí Carolina publicou Quarto de Despejo, foi em 1960, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse livro ele também tem em HQ. Então, no passo que você pode fazer a leitura desse livro, eu li Quarto de Despejo, mas eu não consegui terminar de ler. E eu faço questão de falar isso para as pessoas, porque Quarto de Despejo foi um soco no estômago. Eu consegui chegar na metade, eu não consegui terminar, porque ele mexeu muito comigo. É uma coisa que vai mexendo assim, você vai perdendo seus órgãos, literalmente. Sai um rim, sai um fígado, vai. É um soco no estômago. Em 1961 ela publica Caso de Alvenaria, depois vem Pedaços da Fome, em 1963, Provérbios, e já em 1982, Carolina já faleceu em 77, né, surge Diário de Bitita. Né? Todos os livros eles têm uma relação direta com a escritora. Aí a gente já vai fazendo também um pré-conceituação do que é a escrevivência, né? Outros livros como Meu Estranho Diário, Antologia Pessoal, Onde Estás a Felicidade, além das publicações, há vários registros de textos, poemas, contos e histórias não publicadas. Além de tudo isso, Carolina foi cantora. Ela gravou um CD. Né? Só jogar no YouTube, Carolina de Jesus, vocês vão encontrar muitas músicas de Carolina. Na plataforma Moodle vai ser disponibilizada uma das músicas que se chama O Pobre e o Rico. Né? Então, as músicas dela também elas trazem muitas críticas, né? E ela conseguiu conquistar esse sonho de, além de escrever as músicas, de gravar um CD. Agora, eu queria trazer alguns trechos do Quarto de Despejo, que o Quarto de Despejo acaba sendo um dos livros mais importantes de Carolina. Né? Vamos falar de alguns. Quando estou com fome, quero matar o Jânio, quero enforcar o Ademar e queimar o Juscelino. Esse é um trechinho, está no Quarto de Despejo. Jânio Quadros, Ademar de Barros e Juscelino Kubitschek. Fazendo uma crítica aí na questão política e tal. Cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que estou sonhando. Tem um português que quer morar comigo, mas eu não preciso de homem. Ó, posição naquela olha época, só. né? E ela criou os filhos sozinha, né? E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. A saudade é a mostra do afeto. São alguns trechos do Quarto de Despejo, né? Claro que a gente vai encontrar muitos outros. Tem partes do livro que a gente vê 2017, 2016. Não mudou nada. É como se nada tivesse mudado. As coisas continuam a mesma, né? Então, agora a gente pensando um pouco sobre essa questão. Por que eu trouxe Carolina de Jesus e Maria Firmina? Primeiro, a gente coloca a Maria Firmina porque ela inaugura, né? Ela vem aí com um olhar adiante do seu tempo, né? Alguém bem à frente. E Carolina, porque Carolina ela acaba sendo o fenômeno. Ela se torna o fenômeno que vai inspirar, sobretudo, o surgimento dos cadernos negros. Né? Então, Carolina falece em 1977 e nessa época aí, já está na efervescência no Brasil, o surgimento de muitos escritores que vão fundar em São Paulo um grupo chamado Quilombote, que a gente já colocou no comecinho aí. E esse grupo ele começa a publicar anualmente um livro chamado Cadernos Negros. Esse livro, o nome Cadernos Negros faz uma relação intertextual com os cadernos de Carolina.
Então, é uma espécie de uma homenagem a Carolina Maria de Jesus. E esses cadernos negros, eles têm aí no começo, aí, em 1967, né? Cada ano, um ano era prosa e no outro era poesia. Tem aí fenômenos fundadores como Cuti, Miriam Alves e Conceição Evaristo, por exemplo. Né? E esses cadernos negros, o Quilombos, é um grupo que está muito ligado à militância nos movimentos negros brasileiros. Né? E esses escritores vão fazendo essas discussões que a gente já colocou. Pensando um pouco sobre os cadernos negros, a antologia Cadernos Negros, ela acaba sendo um grande revelador de escritoras negras. Né? Essa primeira edição foi em 77, 78 e ela é publicada anualmente até hoje. Né? Uma das escritoras que faz parte atualmente desses Cadernos Negros é Cristiane Sobral. Né? O Quilombo hoje surgiu em 1980 com uma articulação literária e de resistência, né? Com atuação ativa de escritoras negras, como a gente colocou. Aí vocês podem ver uma foto no vídeo, que é do primeiro grupo, a primeira formação do Quilombo. Hoje. Aí a gente pode ver que tem a Miriam Alves, né? O Cuti está aí também, e tem a Esmeralda e outros autores de grande importância. Então, agora, eu trago duas autoras, que é a Miriam Alves e a Conceição Evaristo, que elas têm aí uma produção, um legado muito rico e bem maduro. Né? Miriam Alves, ela é escritora e dramaturga, participou de 19 edições do Cadernos Negros. Ela lançou seu primeiro livro de poesias em 1983. E ela escreve um livro que se chama Mulher Matriz, ou como a gente também pode ler como Mulher Matiz, né? Fazendo aí uma referência a como se fosse mulher origem, né? Matriz, Matiz. Esse livro, ele é um livro que ele tem uma composição de vários contos que Miriam Alves foi publicando com o passar dos anos nos Cadernos Negros. Né? As histórias versam, como o conto intitulado como Uma Brincadeira, que fecha o livro, sobre a questão racial. Né? Tinha um menino que ele era muito pobre, aí um dia o pai dele acaba de receber o salário, e o pai dele vai lá e realiza um sonho para o filho e compra um material escolar, né? Tudo que o menino sempre andava com coisas ganhava as coisas dos outros, então era um sacrifício muito forte para a família, né? Que a história vai colocando. E esse menino ganha esse material escolar do pai, tudo novinho, né? E ele vai se não me engano, ele está no caminho da escola. Ele era um menino negro. E ele... agora, lembrando da história, não lembro muito do enredo. Assim. Eu sei que surge um grupo de meninos que briga com ele. Né? Que começa a zombar dele, que ele está andando com material e tal. E, nesse momento, o material dele cai no chão, cai no barro, uma coisa assim. E eu sei que ele perde o material que o pai tinha acabado de comprar. E os meninos... brigaram com ele por ele ser um menino negro, né? Então a história, toda a trama vai trazendo a questão racial bem presente ali, e surge uma raiva no menino que ele acaba agredindo um dos outros com uma pedrada, se não me engano. Acaba ocorrendo uma violência, né? E esse é um conto que faz um retrato bem realístico, né, da questão racial no cotidiano de homens e mulheres negras no Brasil. Ela vai trazer outros contos também, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas ela trabalha com a questão de gênero, sexualidade. Tem contos que ela trabalha com a questão da dupla vida em relacionamentos heterossexuais, né? De homens casados saindo com outros homens, relações homoafetivas também, né?
entre duas mulheres. Então é um livro que ele vai trazendo assim projeções de um outro Brasil, né? Críticas sociais muito fortes, pensando sempre na visão da literatura como denúncia. Então Miriam Alves ela escreve ela escreve muitos livros, né? Entre eles Mulher Matriz, e ela escreve poesia também, né? Eu trouxe aqui uma poesia que a professora Janete vai gentilmente fazer uma leitura para a gente, que é a poesia chamada Afro-Brasileiras, publicada no Cadernos Negros em 2008. Afro-Brasileiras, mães, irmãs, esposas, anônimas mulheres guerreiras, força move pensamentos, passos, gerações foram as ruas, lutas, sustento, dignidade, sonho melhor. Avós, mães, tias, aves marias, aves marinhas, silêncio e anonimato. Presença, voz de contínuas esperanças, banir pesadelos da vida do país. Acho que, nossa, tão atual, né? Tão atual. Aqui a gente pode trabalhar com muitos aspectos do poema, né? Claro que com o tempo da oficina, é uma oficina mais introdutória, né? A ideia é apresentar 4 autoras de grande destaque aqui, né? E por isso, então, a gente não vai se delongar muito, né? Mas o importante é apreciar, né? A apreciação, conhecer, né? A fruição, a apreciação literária, né? Isso é muito importante, porque tendo essas representações, podemos nos identificar e podemos nos reconhecer. Né? Passando agora para a Conceição Evaristo, que está no nosso diálogo desde o começo. A Conceição Evaristo ela é professora de literatura brasileira, né? Ela mora em Maricá, Rio de Janeiro, e ela escreveu o primeiro livro que ela escreve o primeiro livro que ela escreve é Becos da Memória. Mas o primeiro livro que ela publica é o romance Ponciá Vicêncio, em 2003. Conceição Evaristo publica literatura já aos 50 anos, mais ou menos. Hoje ela está com 70 anos, né? E Ponciá Vicêncio é o segundo livro que ela escreve, mas é o primeiro que ela publica. Ele é um livro que ele tem muito presente os aspectos da cultura africana, afro-brasileira, né? A questão da representação dos personagens, né? Tem Ponciá como a figura principal, e Ponciá sendo a figura principal, passando por uma trama de sair de casa, ir para um lugar desconhecido, construir sua vida, sabe? A questão da memória, da ancestralidade, o vô com o braço cotoco, né? Que é um termo muito usado no livro, e como isso influencia na vida de Ponciá, como a presença do avô é muito real, né? Mesmo ele já tendo falecido. Ele faleceu quando ela era muito pequena, e ele se torna um livro considerado como clássico, né? Conceição, ela está num lugar dentro da literatura brasileira como uma autora canônica, né? Canônico vem de cânone. Cânone é aquele que é canonizado, né? Fazendo uma relação com os santos, por exemplo, né? O quão importantes são essas figuras. E no caso, Conceição ela está dentro da literatura brasileira como uma cânone, né? E mesmo a literatura negra sendo uma literatura vista como marginal. Então ela acaba sendo uma referência muito grande. Ela escreve então Ponciá Vicêncio, que acaba tendo muita relação com a vida dela também, né? É claro que a forma como essas questões vão ser representadas no livro para se tornar um texto poético, um texto literário de fato, vem aí a questão da engenhosidade da escrita da autora, né? E o Becos da Memória é um livro que ele tem muita relação com o cotidiano de Conceição Evaristo
na época da sua infância, adolescência, porque ela é Belo Horizontina, né? Ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ele traz muito a memória rica e viva das tias, né? Do cotidiano de Conceição, né? É um livro que ficou muito tempo na gaveta, né? Conceição ela chega até a falar sobre isso, que ele vai ser publicado depois, mas ele é escrito primeiro, né? Agora a gente vai ver assistir o teaser da ocupação Conceição Evaristo, que foi uma ocupação que ocorreu organizada pelo Itaú Cultural nesse ano. E esse vídeo ele é o primeiro vídeo publicado dessa ocupação. Ele é um poema da Conceição Evaristo, que se chama Vozes Mulheres, né, que vai trazendo a questão da memória, da ancestralidade, né, da relação das mulheres da família uma com a outra, da força, né, força matriz da mulher, né. Então, agora vamos apreciar um pouco desse texto. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Então, gente, realmente é um poema muito bonito, né? Acho que ele mexe com todo mundo que o lê, né? E assistir Conceição Evaristo declamando esse poema, a relação dele com a sua vida, né? Tem um pouco da biografia de Conceição dentro desse poema, né? Faz total diferença, né? Ver ela, essa história que vem aí, né? Quantas coisas a gente pode pensar. A gente vai deixar também disponível na plataforma um vídeo que também é um outro vídeo que faz parte da ocupação Conceição Evaristo, pelo Itaú Cultural, que ele fala um pouco sobre a escrita de Conceição Evaristo. Tá? Então, ele fica como uma sugestão para vocês verem. Ele é um vídeo muito curtinho, acho que ele tem em torno de uns 10 minutos, tá? E aí fica como uma dica, né? Agora, para a gente finalizar, a última autora que apresenta aqui hoje é a Cristiane Sobral, né? Ela é uma autora que está publicando nos Cadernos Negros atualmente. Cristiane Sobral, ela é atriz, escritora e poeta brasileira. Ela é do Rio de Janeiro, atualmente mora em Brasília. Ela estudou teatro no Sesc do Rio de Janeiro em 1989. No ano seguinte, ela se mudou para Brasília, onde montou a peça Acorda Brasil. Foi a primeira atriz negra graduada em interpretação teatral pela Universidade de Brasília. Ela estreou na literatura em 2000, publicando textos nos Cadernos Negros.
Foi crítica teatral da revista Tablado, de Brasília. É mestre em artes, com pesquisa sobre as estéticas nos teatros negros brasileiros. E é membro do Sindicato de Escritores do Distrito Federal. Cristiane Sobral, ela tem uma produtividade muito grande, né? Assim como muitas autoras negras, né? Se a gente for pesquisar na internet, a gente vai encontrar uma lista enorme de autores. Cristiane publica 2 livros. Tem 2 livros que eu fiz a seleção de 2 poemas de Cristiane que eu queria apresentar aqui hoje para vocês, né? E um dos mais recentes se chama Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz. Tá? Ela é de fácil acesso, né? Como muitas outras escritoras, a gente pode adicionar no Facebook, elas vendem os livros, enviam pelo correio, autografado, tudo mais, né? Elas estão muito abertas a diálogo, né? E esse livro ele tem uns 2 anos, mais ou menos, né? E tem um poema que ele vai dar o nome desse livro que se chama Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz, né? Esse poema, eu vou fazer a leitura dele para a gente ver aí os aspectos, as críticas que ela vai trazer. Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz. Durante 24 horas serei capaz de tirar os óculos escuros modelo europeu que eu uso. Enfrentar a claridade. Só por hoje, durante 24 horas, serei capaz de contemplar o que sou. Só por hoje, encarar a claridade, sem as sedutoras lentes que nos ensinam a desejar ser quem não somos. Só por hoje, desafiar a claridade com os esclarecimentos necessários de um olhar 3D. Só por hoje, vou deixar o meu cabelo em paz. Então, esse é um poema que ela escreve, faz uma crítica à relação da questão social e o cabelo crespo, né? A questão dos cabelos afros, né? Porque o cabelo crespo, ele, historicamente, no caso brasileiro, ele acaba sendo negado, né? Como um cabelo bonito, como um cabelo até mesmo relacionado à questão da higiene, da limpeza, né? Porque vem aí maciez, que as pessoas acham que é crespo, não é macio. Vem aí também uma construção social que ela vem aí de um olhar etnocêntrico, né? O quanto esse olhar etnocêntrico está presente na nossa realidade, no nosso cotidiano, né? E faz uma crítica ao racismo ligado ao cabelo, né? Então, de uma forma bem breve, esse poema ele traz essas discussões nos implícitos, né? A questão da beleza, da estética negra. O outro poema ele é publicado anterior a esse livro, que se chama Não Vou Mais Lavar os Pratos. Então a gente vai encerrando a atividade. Eu vou pedir a professora Janete para fazer a leitura desse poema. E eu queria que vocês observassem bem a questão duas questões importantes que esse texto vai trazer. A primeira é a questão da mulher enquanto sujeito social e a sociedade brasileira. E a segunda, em mesmo nível, a questão da mulher negra. Tá? Pensando que o local de fala da produção, o eu lírico, né? O local de fala da produção desse texto vem de uma mulher, uma escritora negra brasileira. Não vou mais lavar os pratos. Cristiane Sobral. Nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira. Nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros. Mãos bem mais macias que antes.
e sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa, não vou mais lavar, nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água, sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê, e o porquê. Existem coisas. Eu li e li e li. Eu até sorri e deixei o feijão queimar. Olha que o feijão sempre demora a ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Esqueci de dizer, não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere, você nem me chame. Não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto, desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira, nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei as minhas mãos e não tocarei suas partes móveis. Não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea, escrita em negro manuscrito, em letra tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de pratas, cozinhas de luxo e joias de ouro, legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Sensacional. Isso aí, gente. Não dá para não comentar, gente. É sensacional. É muito forte. Muito bom. O que esse poema traz, né? Quanto ele mexe com a gente, seja no olhar, seja uma leitora negra, seja uma mulher branca, uma leitora branca, seja um homem, né? Então acho que o olhar da alteridade, o olhar da representação de si, né? Essa questão das escritas de si, ele está bem ligado aqui. Esse poema ele acaba colocando muitas discussões, entre elas a que eu deixo aqui bem para o final mesmo, para vocês pensarem aí. Mesmo com a abolição da escravidão em 1888, houve de fato uma abolição na nossa sociedade do corpo do homem e da mulher negra? Será que a abolição que aconteceu em questão social, em questão política, econômica, né? Será que ela refletiu na questão do racismo? Ou será que o processo de abolição realmente está acontecendo com esse trabalho que esses artistas, né, esses escritores, essas escritoras vêm fazendo? Esse posicionamento da mulher na sociedade, da mulher negra, né? Dos diversos corpos, né, das identidades sempre vistas como subalternas. Então a gente encerra essa atividade. Esse poema ele vai ser disponibilizado na plataforma Moodle, né? E a gente vai disponibilizar também, sugere para leitura esse material aqui. Ele foi organizado pela professora Miriam Gomes Oliveira, de leitor para leitor, catálogo infanto-juvenil de literatura africana e afrodescendente. Ele tem a sugestão de livros de literatura infanto-juvenil e ele é resenhado por alunos da educação básica, né? Outro material também que a gente disponibiliza, que a gente sugere a leitura, é esse livro aqui, organizado pela Zila Bern, Antologia de Poesia Afro-Brasileira, 150 anos de consciência negra no Brasil. São materiais com uma boa qualidade e densidade de conteúdos para avançar os estudos, para trabalhar em sala de aula e também para se politizar enquanto sujeito, né? Então eu agradeço muito a oportunidade pela professora Janete mais uma vez. É uma honra estar aqui. E agora a gente vai conversar, né, no fórum.
né? Eu vou estar com vocês no fórum da atividade e fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários da nossa oficina, que esse processo de conclusão da oficina ele vai ser feito nesse nosso diálogo posterior à gravação. Gente, muito obrigado e até a próxima. Bem, eu agradeço aqui ao Carlos, né, Carlos, pela excelente oficina. Eu acho que a gente, assim, saímos todos, né, todas e todos, assim, com muita vontade de ler essas autoras, de conhecer mais sobre essas autoras. No nosso ambiente de estudos eu vou postar o máximo de documentos, de acessos, de links que a gente possa encontrar sobre elas, para que vocês possam continuar a leitura. E participem lá do fórum de atividades, né, que nós vamos abrir, que é um espaço de diálogo sobre essas questões foram aqui colocadas pelo Carlos e que são tão ricas para a gente entender a literatura da mulher negra, a mulher negra, a mulher, né? Eu acho que e a literatura negra. E a literatura que pega tudo, assim, não é mesmo? Então, um abraço para vocês e até a próxima.